E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivaroso. E no vídeo de Prepara o Teu Coração, que o torneio de candidatos vai na reta final. Apenas 2 rodadinhas pro encerramento da competição. Aguardamos aí o nome de quem é o grande desafiante de Ding Liren pelo título do mundo. Nesse momento, o torneio tá totalmente embolado. Eu vou trazer uma das partidas mais marcantes da fatídica 12ª rodada do torneio, a partida entre Abazov e Gukesh, mas eu quero trazer também nos próximos vídeos as partidas dos outros jogadores em detalhes. Agora, o que aconteceu aqui foi um espetáculo tremendo e sem fim. O mundo do xadrez está em choque com o jovem talento de apenas 17 anos de idade. Eu vou trazer no final do vídeo os resultados atualizados, mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que os candidatos sempre serão agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas vem Abazov contra Gukesh, e o Gukesh precisava ganhar essa partida, porque os concorrentes estavam pontuando lá nos outros tabuleiros. Olha o que vai acontecer aqui. O Abazov botou a solidez do peão dama e convidou o Gukesh para uma Ninzo Índia. O Gukesh não fugiu da raia, jogou o bispo B4, e eles entram nessa posição que é técnica, olha lá. Jogou um lance mais raro aqui, o Gukesh ele controla bispo G5, H6, tá bom, não tem problema. Passa o cavalo pro jogo C5, vem a troca agora cavalo A6 para fazer a retomada do peão e G3 para bispo G2. Olha o que vai acontecer a partir daqui. Veio a retomada, é normal, fianquetou. Agora cavalo E4, a ideia do Gukesh é pressionar em C3 e quebrar a estrutura de peões das brancas. Isso acontece muitas vezes nessas variantes de Ninzo Índia. E isso vai acontecer nessa partida. Jogou roque, o Gukesh quebrou a estrutura de peões, voltou o bispo para C5 e aqui o Abazov jogou E4. E é a partir desse momento que a posição começa a se complicar. Porque olha como o Abazov já vinha gastando tempo no relógio e o Gukesh jogando rápido, indicando que ele estava dentro das preparações. Ele conhecia essa posição complexa e aqui ele jogou um lance muito difícil, de difícil compreensão, inclusive, cavalo H7, que é o lance da máquina. Então, a ideia não é clara desse lance, tá? Provavelmente ele tem o plano de trazer o cavalo para G6 no início do meio jogo, mas isso não vai acontecer tão fácil. E vamos ver qual que é a ideia do Gukesh com esse cavalo aí. E o cavalo vai ter um papel importante na defesa do rei dele nessa posição. Bom, o Abazov jogou E5, ele falou, o cavalo saiu pra lá. Ele não... como que volta esse cavalo pro jogo agora, né? Controlou a casa de F6, torre B8. A ideia do Gukesh é passar o bispo de C8 pra essa diagonal, não é tão fácil agora, porque ele tá à mercê dos descobertos do bispo, então jogou torre B8, preparando B6 ou B5 pra fianquetar o bispo no flanco da dama. Cavalo D2, com a ideia de cavalo E4, e agora B6, e o Abazov centralizou o cavalo, tá de olho no bispo, tá de olho em D6, controlou a volta do cavalo de H7 pela casa de G5, o Gukesh seguiu desenvolvendo e jogando rápido, e aqui vem o lance que surpreende o Gukesh, o lance H4. Nesse momento o Gukesh sai das preparações dele, ele vai começar a gastar tempo no relógio, e é um lance que incomoda, porque olha lá, como que o cavalo de H7 agora volta pra partida? F6 não dá e G5 também não. O Gukesh aqui começou a calcular. Ele jogou dama C7, é o lance da máquina, gastou ali uns 18 minutos no relógio, ele fica de olho no peão de E5, mas ele não pode tomar, porque tem o recurso de bispo F4, e tu tá perdendo uma torre inteira na casa de B8, fica todo entreverado. O Abazov viu o tema tático, passou a torre pra D1, e agora bispo toma E4, e esse é outro momento importante. Não é uma decisão fácil a decisão do Gukesh, ele elimina o cavalo que estava centralizado, e o Abazov aqui ele tomou de dama. Rafael Cabalá, por que ele não tomou de bispo? Provavelmente por conta de um recurso tático. Inclusive as máquinas gostam de bispo toma E4, mas as pretas teriam um recurso de F5 que bloqueia o bispo na diagonal e prepara a manobra para trazer esse cavalo para o jogo de alguma maneira. E observem que se tu tomar de passagem, tu tá tendo esse recurso que é dama toma G3 jogando na cravada do peão de F2. É uma posição complexa, cheia de sutilezas e detalhes. O Abazov, então, ele resolveu tomar de bispo, de dama. Olha lá. Controla o centro, a dama tá bem ativa também. Roque foi jogado pelo Gukesh, agora bispo F4, desenvolvendo. Torre D8, trazendo a torre pro jogo, já dando a casa de F8 pro cavalo. Voltar pra casa de G6, o Abazov. Torre D2, ele pode dobrar na coluna D. Cavalo F8 manobrando, e aqui o Abazov falou, esse cavalo não volta pro jogo. E ele jogou o lance H5, que agora, hein? Olha lá, o cavalo em F8 não consegue voltar facilmente pra partida. O Gukesh tem um plano. Talvez ele já tinha isso preparado, já tinha visto esse tipo de posições. Quando ele fez o estudo dessa variante da Ninzo, ele tem uma ideia para trazer esse cavalo pro jogo lá no futuro. Olha o que vai acontecer a partir daqui. Bem, o Gukesh jogou um lance fino aqui, tá? Não é um lance fácil, mas é um lance necessário, que é o lance B5. Por quê?
ele tá desdobrando os peões das brancas aqui no flanco da dama, mas ele tem uma ideia, ó lá, que é ativar a torre dele e ao mesmo tempo ele enfraquece também o ponto de C3 e ele vai tentar jogar pelo flanco da dama, com essa estrutura mais quebrada, e observem que o flanco do rei, ele tá mais fechado, ou seja, sobra esse jogo das pretas pelo flanco da dama, ele vai tentar jogar desse modo, ó lá, passou o bispo pra F1, dá um totó aqui, o Abazov vai trazer o bispo pra diagonal mais ativa, torre B6 defendendo a torre de AD1, e agora torre B8, dobrou na coluna, e nesse momento o Abazov ele jogou um lance, que as máquinas até recomendam, tá, que é o lance A4, mas o Gukesh, ele comentou na coletiva que ele considerou esse lance uma imprecisão. Por quê, Rafael? Tá bem lá. Porque ele diz que o Abazov enfraquece a casa de B3. Estando com o peão em A2, essa casa estaria um pouco mais sólida. E ao mesmo tempo que ele enfraquece a casa de B3, ele proporciona esse ataque que pode surgir no peão de C3 e também no peão de A3. E a gente vai ver que isso faz sentido. Olha como seguiu a partida. Ele jogou torre B3, atacou em C3, o Abazov é que ele defendeu com torre D3 e agora a torre A3. Tem problemas, olha lá. O peão tá ameaçado. Claro que a dama tá centralizada e defendendo, mas isso vira um problema tático na posição das brancas, vai complicar tudo a partir daqui. Torre F3 foi jogada, ele quer trazer o bispo pra essa casa no momento certo, e dama C6, um lance fino do Gukesh. Ele comentou também na coletiva que ele entendia que essa troca de damas aí, com as torres dele tão ativa, a torre ativa, seria um final favorável, mas na prática não vai ser tão fácil quanto parece. Observem lá, o Abazov trocou, entramos nesse final, o peão de A4 tá caindo e não tem como defender. Claro, esse peão vai cair, mas o final não vai ser nada simples. Olha o que acontece a partir daqui. Torre D3, as brancas têm ainda iniciativa com as torres dobradas, caiu o peão de A4, bispo G2 e agora C6 também é um alvo, é o que o Abazov tá dizendo. Torre A2, o Gukesh buscou atividade agora na sétima fila, então se tu tomar em E6, tu tá perdendo o peão de F2 de várias formas, então aqui o Abazov defendeu, e o Gukesh, ele avaliou que ele podia manter a torre no jogo, só que ele tava com medo de um certo receio de um contra-jogo com torre D8, as brancas ficam muito ativas. Então ele trocou e defendeu o peãozinho de C6. O que acontece a partir desse momento? A posição não é nada clara. Um peão a mais para as pretas, mas as pretas estão meio passivas, defendendo ainda em C6. Bispo em E4 jogou a Abazov, uma ideia muito interessante. Ele pode controlar a ideia de G5 que as pretas podem ter e também segurar o avanço do peão aqui no flanco da dama, que vai acontecer, ó lá. Jogou A5, bispo C2, e nesse momento, o Gukesh, ele jogou o lance G5, que é um lance fino, porque essa é uma das ideias dele para trazer o cavalo de volta para a partida, olha lá. Porque agora o Abazov tomou de passagem, cavalo por foi jogado, e aqui o Gukesh comentou na coletiva que ele fez uma aposta. Isso aqui é uma aposta, porque tem uma linha aqui de equilíbrio, mas ele tentou apostar nisso, caso o Abazov não encontrasse. Vejam os recursos humanos também sendo utilizados aqui no xadrez. Porque observem que, se tu tomar em H6, tá caindo o peão central, e o Abazov jogou rei G2. E esse é o momento que o Gukesh estava aguardando. Porque o Gukesh comentou, e aqui é uma coisa impressionante, né? Que é uma linha da máquina. Ele comentou que o fino seria bispo G6. Agora, torre A2, ele teria que defender esse peão. E agora, bispo H6. E depois de A4, tu volta a bispo C1, A3, e essa posição, ela tá equilibrada, porque o rei das brancas tá chegando rápido, o rei das pretas tá longe. Então, ele viu essa variante, é a mesma variante de engines super poderosas, ele calculou lá no tabuleiro, mas mesmo assim, ele entrou na variante apostando na parte humana, na parte prática do xadrez. Bom, o Abazov jogou rei G2, e agora a partida sai com rei G7, Gukesh também começa a ativar, bispo A4 bloqueando o peão passado no flanco da dama de olho em C6 também, e cavalo E7, e olha essa manobra. Então, ouso dizer que essa manobra toda de cavalo, o Gukesh sabia que aconteceria em algum momento nesse tipo de estrutura, porque o cavalo ele vira um verdadeiro monstro. O cavalo voltou pro jogo e tá controlando, e também de olho no centro, tudo ao mesmo tempo. Bom, C4 jogou a Abazov, que vem como uma imprecisão. Então a aposta do Gukesh já começa a funcionar. Entrava também a questão do apuro do relógio, a 3 lances do controle de tempo para ganhar meia hora no lance 40. Sabe que o C4, ele entra como uma imprecisão, por quê? Porque ele dá muita mobilidade pro bispo de casas escuras das pretas. Então é um erro estratégico. Como o peão estando na mesma casa do bispo do teu adversário, esse peão acaba limitando um pouco o bispo do Gukesh. Como o peão em C4, o bispo agora ganha muito mais mobilidade, e esse vai ser um problema aqui para as brancas. Torre B8 jogou,
o Gukesh ativando a torre na coluna, torre em A2 de olho agora no peão de A5 e bispo B4 tá lá, ó. Essa casa não existiria antes com o peão em C3 pro bispo das pretas. Rei F3 trazendo agora o rei, torre D8 e o Gukesh ameaça a ideia do cheque, torre C3 e olha o enfraquecimento dos peões. C4 vira um alvo para a posição das pretas, bispo E3 ele jogou, o Gukesh invadiu, rei E2 e torre C3 e aqui tu tem um problema grave para lidar, porque tu tem um peão a menos e mais um que tá quase caindo. Observem que o Abazov, ele jogou aqui um lance já mais meio desesperado, mas utilizando um recurso tático muito refinados aqui. Observem que se tu jogar o lance torre C2, tu perde o bispo, então tu defende o peão, mas o bispo tá totalmente trancado, vai perder uma peça inteira aqui, não dá pra utilizar esse recurso, então ele jogou C5, que é uma ideia malandra, que o Gukesh poderia ter caído, mas o Gukesh encontrou o fino da máquina, que é cavalo D5 centralizando o potro. Rafael, por que o Gukesh simplesmente não tomou aqui? A ideia do Abazov é essa. Tu leva bispo D2 e tá lá. Vai perder o peão de A5, que aqui a posição ficaria totalmente equilibrada. Mas o Gukesh não caiu nessa. Ele jogou cavalo D5, centralizou. E agora tu não tem o recurso do bispo D2. Porque eu tô tomando em C5 de torre, olha lá. Defende C6, o cavalo controla o bispo. Tudo dá certo pras pretas. O Abazov falou, vamos pro final. Eu tenho um peão a menos, não tem problema. O Gukesh trocou as torres e entraram nesse final, já com apuro de tempo no relógio pros dois lados. E A4, ele jogou disparando. O peão tu não pode tomar, que tá levando um duplo aqui com o cavalo C2, vai tudo por água abaixo. O Abazov tirou o rei da formação e agora o Gukesh aproveita pra jogar A3. Então tudo calculado, assim, na ponta dos jovens dedos do gênio indiano, hein? Bispo B3 foi jogado pelo Abazov, controlando o avanço e a quase promoção. E agora o Gukesh começa a trazer o rei, vai ativar esse rei o máximo que ele puder. E aqui ele vai ficar de olho nessa estrutura de peões que tá sob ataque, porque se eu trouxer o rei pra cá, vai cair tudo, não vai ter como salvar. O Abazov tem recurso, ele passou o rei pra D3, fazendo um controle no rei do adversário. Rei G4 chegou e pá, cheque. F3 tu não consegue entrar. Rei G5 volta por aqui o Gukesh. Bispo B3, pode surgir um repeteco, mas claro que o Gukesh não vai permitir, o Abazov vem segurar o peão de A2, rei F5 ele jogou, rei C4, e agora ele entra com o rei pela casa de E4, que tem um momento de um dilema terrível. Porque agora eu tô jogando rei F3, se tu der cheque, rei G2 e vai cair o peão de F2, vai cair tudo. Olha o cálculo que vai acontecer aqui. O Abazov jogou bispo D1, porque esse bispo tá segurando a casa de promoção, mas olha o que jogou o Gukesh, ele jogou A2. Rafael, como? Esse peão vai cair mesmo. Mas ele cria uma ameaça, olha lá, que é o lance bispo C3, toma, cavalo por, rei por, e eu promovo. Então tem uma ameaça terrível, que força alguma reação das brancas. O Abazov, ele jogou o lance F3, para expulsar o rei do Gukesh, pro rei não poder entrar por aqui, e depois de rei F5 ele joga bispo C2, rei G5, e ele vem atrás do peãozinho de A2 que vai cair. E agora como que o Gukesh vai invadir essa posição? Olha o cálculo do Gukesh, ele toma em G3, cai em A2, só que agora ele fica totalmente ganho com o lance H5, porque não tem mais como defender a promoção do peão de H, porque o bispo das brancas tá muito longe lá do outro lado, lá. Tu demoraria muitos tempos para segurar a casa de H3 e o Gukesh fica completamente ganho. Um final genial do gênio indiano. E tá no ar a precisão dessa peleia. O Gukesh fez próximo de 95%, mesmo o Abazov jogando tão firme, olha lá, 90.2, e marca aqui uma chance perdida pro Gukesh. Talvez até com um pouco de exagero, o torre toma D2, as máquinas recomendavam manter as torres aqui um pouco mais. Agora, fica de olho no que tá acontecendo no torneio de candidatos. Muitos jogadores, nesse momento, com chance de título, restando 2 rodadas pro encerramento da competição. Olha o que tá acontecendo. Gukesh na liderança, seguido deles Nakamura, que ganhou ontem do Firufiro, Nepo, que empatou ontem com Pragnananda, e Fabiano Caruana, que ganhou ontem do Vidit. Todos esses 4 jogadores com chance de título para as últimas rodadas do torneio. Um pouco mais abaixo agora Pragnananda, seguindo por ali Vidit, Alireza Firuza e Abazov. Comenta aí embaixo para quem vai a tua torcida e quem tu acha que arrebata essa competição. Se tu tá gostando da cobertura, curtiu a análise, não esquece de likear e até os próximos vídeos.